O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Eis que a sua descendência durará eternamente. Está lá no Salmo 88, versículo 1. É uma afirmação. Eis que a sua descendência durará eternamente. A descendência de quem? A descendência do rei Davi. Essa descendência do rei Davi, rei de Israel, que vai durar eternamente. São José é chamado de filho de Davi, porque ele é da descendência de Davi. Nosso Senhor Jesus Cristo também é chamado de filho de Davi. No Evangelho as pessoas ouviam, viam Jesus chegando. Os próprios cegos que não conseguiam ver Jesus, mas ouviam Jesus e ouviam também as multidões ao redor do Senhor. Eles gritavam: "Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim." Por que Jesus é filho de Davi? Porque ele é da descendência de Davi. E Davi é da descendência de Judá. E São José é descendente de Davi. Eis que a sua descendência durará eternamente. E a descendência de nosso Senhor Jesus Cristo somos nós. E a palavra está dizendo que nós, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós duraremos eternamente. Esta é a vida eterna, que creiam em Ti e em Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Pode ler, se temos a vida eterna pela frente, quanta alegria não deveria estar no nosso coração, quanta esperança, quanta paz. E às vezes é o contrário. Ao invés de alegria, nós estamos tristes. Ao invés de ter esperança, estamos preocupados, desesperados. Ao invés de ter paz, estamos cheios de ódio, cheios de ira dentro do nosso coração. E por que é assim? Porque somos apegados. Celebramos hoje a solenidade de São José, pai adotivo do menino Jesus, esposo castíssimo da Virgem Maria. São José
ele é cheio de alegria, ele é cheio de esperança e ele é cheio de paz. Por quê? Porque São José, ele é desapegado de si para ser cheio de Deus. A primeira condição para quem quer ser cristão é a renúncia de si. Lucas capítulo 9, versículo 27. Queres ser meu discípulo? Renuncie a si mesmo. Renunciar a si mesmo quer dizer renunciar a um caminhão de misérias, de problemas, de feridas. Então é bom para lagartinha deixar aquele casulo velho para trás. É muito bom ficar para trás e sair ali uma lagartinha que daqui a pouquinho vai ser uma borboleta linda voando pelos céus. Enquanto você for apegado ao seu passado, enquanto você for apegado aos seus pecados, enquanto você for apegado aos bens materiais, então isso são apegos meio que ilícitos, mas existem também, e esses são os piores, os apegos lícitos. Esses são os piores. Nós nos apegamos ao pai, à mãe, nos apegamos a filho, filha, nos apegamos a pessoas. O padre pode se apegar à comunidade, a comunidade pode se apegar a um padre. Enquanto nós estivermos apegados, ou seja, enquanto nós quisermos controlar a situação acima da divina providência, seremos ansiosos, tristes, desesperados e não teremos paz. São José é vazio de si, por isso ele é cheio de Deus. Ninguém na face da terra, nenhum ser humano teve tanto contato com Jesus quanto São José. Mas padre, Nossa Senhora teve mais contato com Jesus. Sim, porque foi a sua mãe, gerou a sua natureza humana no seu ventre. Mas depois da Virgem Maria Santíssima, ninguém tocou tanto no menino Jesus, esteve tão perto dele. O menino Jesus cresceu nos braços de São José. São José educou Jesus. São José ensinou Jesus as coisas mais triviais da sua vida, como comer, como andar, como falar, como rezar, como trabalhar. E São José ensinando o menino Jesus, São José educando o menino Jesus, ele estava educando Deus. E as graças e a misericórdia de Jesus, menino, foram derramadas de tal forma no coração de São José, que fez dele o maior santo do céu. A igreja presta um culto de protodulia a São José. A Santíssima Trindade, nós adoramos a Santíssima Trindade, latria, Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Virgem, hiperdulia, ou seja, uma super veneração. São José protodulia, porque São José, ele não está no patamar da Virgem, porque a Virgem é Imaculada, Mãe de Deus, mas São José também não está no patamar dos outros santos, ele está acima, ele está acima. É o que nós ouvimos no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e o teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e o teu trono será firme para sempre. O trono de São José no céu, ele é firme para sempre. E São José, ele deseja, ele quer e ele está socorrendo-nos aqui nessa terra. Padre, como que faz para eu poder ter mais intimidade com São José? Leia o livro do padre Donald Calloway, Consagração a São José. Precisamos conhecer São José para poder amá-lo e servir a Deus em união a esse coração puríssimo. São José é pai dos pais, São José é a pureza das purezas. Um pai é um homem maduro, é um homem que ama, um homem que dá a vida, que sabe renunciar a si mesmo e sacrificar
pelos seus filhos. Um padre, ele é um pai, ele precisa saber renunciar a si mesmo e se sacrificar pelos seus filhos, pela igreja. Um pai de família, ele é pai de família. Ele precisa aprender a renunciar a si mesmo e sacrificar pelos seus filhos. Mas não um sacrifício triste, preocupado, desesperado e cheio de aflição e de ansiedade. Não. Esse sacrifício, ele é um sacrifício imperfeito, onde você dá a Deus e depois toma de volta. Você dá a Deus, depois toma de volta. Você dá e depois toma de volta. São José deu tudo o que ele tinha e não tomou de volta. Ele foi sempre conduzido pelo Espírito Santo. São José é servo de Maria. Ele é servo de Maria. Ele é o primeiro escravo de Nossa Senhora, porque ele é escravo do menino Jesus, escravo de amor, escravo de submissão. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sede submissos a Deus, sede submissos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. São José é submisso. Submissão é estar abaixo. Quando nós estamos submissos, prontos a cumprir uma missão, nós somos felizes. São José, no meio das lutas da vida, no meio das peregrinações com Jesus e Maria para o Egito, em meio à fuga do rei Herodes, procurando aonde o menino Jesus poderia nascer, ele estava sempre submisso à vontade de Deus. Por isso o diabo fugia dele. Ele é o terror dos demônios, porque ele é uma alma humilde. E ele aproximava de Nossa Senhora, e aproximando do sacrário vivo que é a Virgem, ele estava aproximando de Deus. E Deus, quando nós aproximamos dele, no Santíssimo Sacramento do altar, na Eucaristia, na adoração, o Senhor nos cobre de todas as graças. Sabedoria, capítulo 7, versículo 11. Com ela, a sabedoria, o amor de Deus, me vieram todos os bens. Com o amor a Jesus Cristo, vai vir todos os bens na sua vida. Na ladainha de São José, ele é puríssimo, ele é castíssimo, ele é fortíssimo, ele é obedientíssimo, ele é prudentíssimo, ele é zelosíssimo. Por que que São José, ele tem tantos imperativos de virtude? Porque ele é próximo de Jesus. O tesouro, o amor da vida de São José é o menino Jesus. São José, com 11 anos de idade, ele já tinha feito votos de castidade perpétua, com 11 anos de idade. Nossa Senhora, desde os 4 anos de idade, já tinha feito votos de castidade perpétua. E quando Deus uniu esses dois esposos santíssimos, uniu para que viesse a maior descendência de todos os tempos, a descendência de um Deus humanado. E a descendência de Deus humanado, Jesus Cristo, Verbo eterno, é a Santa Igreja Católica. Ontem, 18 de março, aniversário da Miriana Soldo, e também dia de aparição anual de Nossa Senhora em Medjugorje. Nossa Senhora pediu para termos esperança e para a gente ter muita paz no coração. E ela disse: olhem para o meu filho. Queridos filhos, meus filhinhos, olhem para o meu filho, se voltem para o meu filho, e o coração de vocês transbordará de esperança e de paz. Esses dias expliquei, falo de novo. Esperança é ver tudo com os olhos de Deus. E paz, segundo Santo Agostinho, melhor do que ele eu acho que não tem, para explicar a palavra de Deus, paz é a tranquilidade da ordem. A tranquilidade da ordem interior. O mundo pode estar caindo de podre, porque o mundo jaz no maligno. As bombas podem estar por todos os lados.
as situações das pessoas podem ser cada vez mais degradantes, mas é possível conservar a paz no coração, a ordem interior? Sim, se você for um homem de oração. Sim, se você não der primazia ao trabalho. Sim, se você for submisso a Deus. Sim, se você resistir à tentação. A tentação, o diabo vai fugir de você. Sim, se você aproximar de Deus, e Deus vai aproximar de você. Vamos pedir nesta Santa Missa, na solenidade de São José, esta obediência, esta prontidão em servir, essa prontidão em fazer o que é certo. O Evangelho de hoje terminava justamente com isso, que Jesus desceu com seus pais para Nazaré e lhes era submisso, era obediente. E a palavra obediente significa saber ouvir, saber estar com Deus. Versículo 51, Lucas capítulo 2, versículo 51. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente, era-lhes submisso. A obediência, ela gera em nós uma paz muito grande. Coloca as tuas preocupações no coração de Jesus, no coração de Nossa Senhora. Olha para São José nesse dia, colocando o coração castíssimo do Santo Patriarca unido aos divinos corações de Jesus e Maria. Vai entregando a tua vida, vai entregando as tuas preocupações, vai entregando teus sofrimentos, tuas perseguições, teus problemas físicos, psíquicos, emocionais, morais. Vai entregando os teus pecados, vai se tornando criança, vai esvaziando o caminhãozinho para ele ficar leve, para ele trilhar as estradas desta vida. E peça agora, meus irmãozinhos, peça agora, vamos rezar a ladainha de São José. Peça agora, meus irmãozinhos, uma graça, peça uma graça a São José. É impressionante a quantidade de testemunhos quando a gente recorre a São José. Ide a José. E é isso que nós estamos fazendo agora. São José é tão rico de graças que ele quer derramar esta provisão de amor em nós, que somos a descendência do seu filho. Sua descendência durará eternamente. São José é o pai dos pais. Qual pai que não cuida do seu filho? Qual mãe que não cuida do seu filho? Nós somos o tesouro de São José, porque Nossa Senhora já está guardada no céu. Jesus já está guardado no céu. Mas quando São José olha para a Eucaristia e vê a Eucaristia entrando dentro de nós, na Santa Comunhão, ele vê o seu filho e ele vai cuidar de você como ele cuidou de Jesus. E lembrando que São José não teve um privilégio na terra. Qual, padre? São José não chegou a receber a Eucaristia. Ele não comungou o corpo e sangue de Jesus. Nós podemos fazer isso com o coração cada vez mais puro, voltados à misericórdia de Deus, e isso vai nutrir a nossa alma de tal maneira que nós teremos a força para chegar à união com Deus, à perfeição, à santidade de vida, até o martírio, se Deus quiser. E o caminho é esse, o itinerário é esse: renunciar a si mesmo, confessar os seus pecados ao Padre no sacramento da confissão, isso com regularidade, uma vez por mês. Mortificar, recolher, orar, comungar e contemplar. Esse é o itinerário da santidade. Esse é o itinerário de São José. Renunciar, confessar a própria miséria, a própria pequenez, recolher-se em Deus, mortificar, orar,
estar na presença de Deus, adorar, comungar e contemplar. Esse é o caminho de São José. Renuncie a si mesmo, confesse as tuas misérias, confesse os teus pecados, mortifique-se, mortifique os olhos, os ouvidos, os sentidos, os desejos, ore, esteja com Deus, conversa com Deus, se aproxima de Deus, ore, depois de orar, procura a santa comunhão, a adoração, receba Jesus na Eucaristia e descanse em Deus. A imagem de São José dormindo é uma imagem muito bonita, é a imagem de um contemplativo. Nós poderíamos em outro momento, fazer uma homilia somente sobre essa imagem de São José dormindo. Quando a gente vê uma pessoa dormindo, essa pessoa fica igualzinho uma criança. E quando a gente está dormindo, nós somos totalmente dependentes do cuidado de Deus. E uma pessoa que está dormindo, ela está dizendo assim: eu não sou controlador das situações, eu não consigo resolver tudo, eu não consigo dominar tudo, eu preciso ser submisso. O inverso da submissão é a controlação das coisas, querer controlar tudo. Vamos descansar. O último passo é a contemplação. O primeiro passo é a renúncia. Renuncia a si mesmo, renuncia aos teus pecados, renuncia aos teus caprichos, renuncia às tuas paixões, renuncia às coisas ilícitas. Depois confesse com humildade os teus pecados aos pés de um sacerdote, com o coração aberto para ser curado, para ser libertado, para que o preciosíssimo sangue do Rei Cordeiro caia sobre a sua vida. Terceiro passo é a mortificação. Colossenses capítulo 3, versículo 6. Mortificai os vossos membros terrenos. Tirar o WhatsApp de perto, excesso de WhatsApp, excesso de Instagram, excesso de Facebook, excesso de televisão, excesso de informações, excesso até de coisas católicas, todo excesso é prejudicial, ensina Santo Agostinho. Mortificação, precisa mortificar-se com Cristo. Renúncia, confissão e mortificação vai criar o espaço para o recolhimento. São José era um homem recolhido, mesmo trabalhando na oficina de Nazaré, nas montanhas da Judéia, até em terra pagã, rodeado por uma desordem tremenda no Egito, ele era um homem recolhido, e o recolhimento leva tranquilamente à oração. Você vai rezar, você vai falar com Deus, você vai ouvir a Deus, você vai sentir o toque da graça. E uma pessoa que fez esses 5 primeiros passos, como São José, a hora que você se aproximar de Jesus no sacrário, na exposição do altar ao Santíssimo, na Santa Missa, as suas comunhões e a sua adoração será totalmente diferente. E quando o Senhor tocar em você, pela Santa Comunhão, começa a nascer um santo, começa a nascer uma santa, começa a nascer um homem novo, uma mulher nova. E aí você se torna um contemplativo. O que é isso, Padre? O Espírito Santo toma domínio da tua alma e você recebe a paz, porque a paz é a tranquilidade de uma ordem, e quem traz a ordem no nosso ser é o Espírito Santo. Faça um pedido a São José, faça um pedido. O que você precisa nesse dia? É um dia de graças, é um dia onde o Santo Patriarca, rei que é, porque São José é rei, ele é descendente de Davi, Jesus é rei, Jesus é filho de Davi porque ele é da descendência de São José. Sim, uma descendência humana no sentido, porque ele é pai, né? Pai putativo de Jesus. Mas ele recebe toda essa descendência. Se o teu pai, que é Deus, é Senhor dos senhores, Rei dos reis, se o rei Davi era o homem mais importante de Israel,
Se São José é coroado como descendência de Davi, se Jesus é rei também e Senhor, por que nós não podemos receber presentes desta realeza, desta força tremenda que brota da Trindade e desce a nós pela encarnação do Verbo e pela presença da Virgem Santíssima, que é Rainha e Senhora, e São José, que é Pai dos pais e a pureza das purezas? Peça esta graça, peça essa graça. Se você não conhece ainda o livro do padre Donald Calloway, Consagração a São José, procure esse livro, leia esse livro, faça a formação para a consagração. Tem vários canais aí, no nosso canal está disponibilizado a formação de São José. Em outros canais também católicos está disponibilizado a consagração a São José. Consagrar-se significa isso, sair do mundo e se entregar a Deus, sair do poder do maligno e estar submisso à ação de Deus, do Espírito Santo. Peça, qual é a graça que você necessita no dia de hoje? Peça, se for da vontade de Deus, eu tenho certeza que receberemos imediatamente. Pensa no seu coração, faça o seu pedido. Peçamos pela paz no mundo, pela paz na Ucrânia, peçamos pela esperança, peçamos a alegria, a cura das nossas enfermidades, enfermidades da nossa alma. Peça uma virtude. Os pais de família, os jovens homens estão desorientados porque a sua inteligência está voltada às coisas materiais. Enquanto você, homem, pai de família, jovem homem, homem maduro, enquanto a sua inteligência estiver voltada às preocupações materiais, você vai ser um ser humano desequilibrado. Como é preciso homens mais equilibrados e temperantes, tanto padres quanto pais de família. Assim nós seremos instrumentos de guiar as famílias, como foi São José, guiar para a vontade de Deus. Eu te peço, São José, uma virtude que é tão necessária para todos neste tempo, a virtude da prudência, a virtude da temperança, a virtude da pureza, o silêncio, o desprendimento. Socorra-nos, São José. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, Deus Filho Redentor do mundo, Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Santa Maria, São José, ilustre filho de Davi, luz dos patriarcas, esposo da Virgem Mãe, guardião do Redentor, guardião puríssimo da Virgem, provedor do Filho de Deus, zeloso defensor de Jesus Cristo, servo de Cristo, ministro da salvação, chefe da Sagrada Família, José Justíssimo, José Castíssimo, José Prudentíssimo, José Fortíssimo, José Obedientíssimo, José Fidelíssimo, exemplo de paciência, amante da pobreza, modelo dos trabalhadores, honra da vida de família, guardião das virgens, sustentáculo das famílias, amparo nas dificuldades, socorro dos miseráveis, esperança dos enfermos, patrono dos exilados, patrono dos aflitos, patrono dos pobres, patrono dos moribundos, terror dos demônios, protetor da Santa Igreja, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
Ele constituiu o Senhor da sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, em vossa inefável providência, escolheste São José para esposo da Virgem Maria, mãe do vosso Filho. Concedei que, venerando-o como protetor na terra, mereçamos tê-lo como intercessor no céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.